face a face o veremos e exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Onde juntos todos viveremos, face a face o veremos e exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Maravilhoso, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Deus forte. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus.
sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, continua, Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Bom dia, irmãos. Nós gostaríamos de dar sequência aos nossos estudos sobre problemas, dificuldades, tribulações que nós temos na vida. Nós já analisamos 2 estudos e agora nós vamos ter o terceiro para concluir o assunto sobre o tema Vencendo as Tempestades da Vida. Nós queremos examinar hoje com vocês o trecho no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Vamos fazer a leitura desse trecho. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra para nossa meditação nesta manhã e que Ele nos faça compreender que tempestades acontecerão na nossa vida. Isso é normal da nossa vida enquanto estivermos aqui na terra. E inclusive faz parte dos recursos pedagógicos, a tempestade. Faz parte dos recursos que o Senhor tem para nos ensinar. Lições preciosas para o nosso amadurecimento, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual. E para que nós tenhamos uma visão diferente, muito maior, muito mais ampla, muito mais íntima de quem é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É bom nós pensarmos, ao considerarmos este trecho que estivemos lendo, que o Senhor Jesus tinha convidado os discípulos para irem para um lugar deserto. Suas atividades exigiam muito das suas forças físicas, sua energia, e pelo desgaste do trabalho, o Senhor convidou-os para irem para um lugar deserto, para terem um tempo de descanso.
para reabastecer as baterias, para poderem continuar a fazer a obra de Deus. Eles tinham acabado de receber uma notícia muito ruim a respeito da morte de João Batista. Uma morte cruel. Um rei bêbado, em conjunto com uma mulher adúltera, mataram João Batista. E com aquela notícia ruim e com a sobrecarga do trabalho, o Senhor Jesus os convida para um retiro espiritual, num local deserto. Mas quando eles chegaram lá, pessoas que sabiam que eles iam para lá, se adiantaram. E quando eles chegam naquele local, eles têm que dar adeus ao tempo de descanso, às suas férias. Estabeleceu-se ali um campo missionário, de atividade intensa, e eles passaram um dia todo ensinando a palavra. O Senhor multiplicou pães e peixes para alimentar toda a multidão. Mais um dia de esgotamento pelo trabalho árduo, difícil, realizado ali. E no final daquele dia, o Senhor os compele para embarcar e passar para o outro lado do mar. E aí algumas coisas vão acontecer, todas elas muito úteis para que o crescimento dos discípulos se manifestasse, seu fortalecimento na fé, e que eles tivessem uma nova compreensão, e maior e melhor compreensão de quem era o seu Salvador. Em primeiro lugar, eu gostaria de analisar com vocês as grandes tempestades que ocorrem na nossa alma. Sim, porque aquela tempestade que os apanhou no meio do mar da Galileia não se compara às tempestades que estavam acontecendo dentro dos corações de cada discípulo. E muitas vezes, quando nós enfrentamos circunstâncias externas, adversas, contrárias, que consistem em provações, em dificuldades para nós, são maiores ainda as tempestades internas que acontecem na nossa alma. Notem no versículo 22, nós lemos o seguinte: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Eles embarcaram a uma ordem dada pelo Senhor. Estavam em plena obediência ao Senhor. E nós poderíamos pensar que, bom, se nós obedecermos ao Senhor, vivemos vidas dentro da vontade do Senhor, cumprindo o seu propósito, o seu plano para a nossa vida, nós só vamos ter facilidades e a nossa vida será um mar de rosas. Bem, não é isso que a Bíblia ensina. Ao contrário, por obedecerem à ordem do Senhor, é que eles foram parar no meio de uma tempestade. E como é que nós vamos conciliar o fato de estarmos em obediência ao Senhor e Ele permitir que tribulações apareçam nas nossas vidas? Humanamente falando, nós pensamos que são ideias adversas. Nós esperaríamos, aliás, tribulações, dificuldades, se estivéssemos vivendo em desobediência ao Senhor, como castigo da nossa desobediência. Mas não foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles obedeceram à ordem do Senhor e foram levados para o meio da tempestade. E talvez nós pensássemos ainda: eu sou um filho de Deus, tenho colocado já minha fé no Senhor Jesus Cristo, e isso me isenta de qualquer tribulação, qualquer dificuldade na minha vida. Deus não vai permitir isso. Bem, mais uma vez eu digo, não é isso
que nós vemos nesse trecho. Eles eram discípulos do Senhor e estavam em obediência ao Senhor e foram, por obediência ao Senhor, para o centro da tempestade. Nós pensamos que cristãos não enfrentam dificuldades, que elas estão reservadas para aqueles que não são filhos de Deus. Os cristãos estamos vacinados, livres de qualquer tribulação que possa acontecer na nossa vida. Bem, isso tem sido crido e até pregado por muitas pessoas, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela deixa muito claro a possibilidade de cristãos e obedientes ao Senhor enfrentarem dificuldades na sua vida. Quando Davi foi ungido rei de Israel em lugar de Saul, nós poderíamos imaginar que agora, uma vez ungido, cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, ele teria uma vida de facilidades até chegar o dia de subir ao trono e assentar-se no trono de Israel. Mas não foi isso que aconteceu com Davi. A insanidade e a loucura de Saul levaram-no a perseguir durante muito tempo Davi e causar-lhe grandes e sérias dificuldades. E aí nós ficamos perguntando, mas não foi Deus quem mandou Samuel ungir a Davi? E Davi não estava querendo cumprir o plano de Deus para a sua vida? Por que tanta dificuldade assim? Na verdade, o que Deus estava fazendo, e isso faz parte da sua escola, Deus estava tirando o Saul de dentro do coração de Davi, antes de colocar o Davi no trono de Saul. Mas antes de Davi ser reconhecido como rei e assumir o trono de Israel, ele tinha algumas lições para aprender, e só as aprendeu através das dificuldades que Deus permitiu acontecerem na sua vida. Quando nós lemos em Atos capítulo 13 e capítulo 14, a primeira viagem missionária de Paulo, realizada na companhia de Barnabé, quando o Espírito Santo os separou, comunicando isso para a igreja em Antioquia, nós pensaríamos, eles vão sair agora para uma viagem e tudo vai ser muito bem preparado por Deus. Eles, em todos os lugares onde eles chegarem, eles vão pregar e as pessoas vão crer e eles não vão ter dificuldade nenhuma. Afinal de contas, eles estão em plena e total obediência à vontade de Deus. Bem, não é isso que nós lemos. Lemos de Paulo sendo perseguido e até apedrejado numa cidade, dado como morto. E no dia seguinte levantou-se e continuou a viagem. Quando nós lemos no final do capítulo 15 de Atos e capítulo 16 e 17, Paulo realizando a segunda viagem missionária, também sob a direção de Deus, sendo dirigido pelo Espírito para não continuar pregando ali na Ásia, mas passar para a Macedônia e pregar o evangelho ali, naquela região da Europa. Nós pensaríamos, bem, ele está cumprindo a vontade de Deus, o plano de Deus, ele vai ser muito bem sucedido e vai encontrar inúmeras facilidades para pregar o evangelho ali em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, em Atenas, em Corinto, tanto na Macedônia quanto na Acaia, regiões da Grécia. Mas sabe de uma coisa? Nós o encontramos novamente sendo perseguido. Em Filipos, por ter expulso o demônio de uma jovem adivinhadora, ele foi preso, açoitado, colocado junto com Silas numa cela, incomunicáveis os dois. Quando nós chegamos no capítulo 17 de Atos e encontramos Paulo em Tessalônica, depois de 3 sábados pregando o evangelho na sinagoga, levantou-se uma forte perseguição dos judeus contra ele e ele teve que sair da cidade de Tessalônica, ir para Bereia, perseguido,
fugindo daqueles que queriam matá-lo. Mas ele não estava em obediência à direção do Senhor? Sim. Ele não estava fazendo a atividade que o Senhor queria que ele fizesse? Sim, ele foi separado para isso. E mesmo estando em obediência plena ao Senhor, ele encontrou inúmeras dificuldades. Quando ele inicia a terceira viagem missionária, levando uma oferta para os pobres de Jerusalém, chegando ali em Jerusalém, ele é preso, e se o comandante romano não o livrasse, ele seria despedaçado pela multidão furiosa contra ele. E mais uma vez nós nos perguntamos, mas Deus não devia estar abrindo as portas para ele ter facilidades da pregação do Evangelho? Depois de preso, ele fica em julgamento por governadores romanos e finalmente ele é levado a Roma para ser julgado pelo imperador romano, pelo César. E quando ele é preso em Jerusalém, Deus aparece para ele e lhe diz: coragem, Paulo. Assim como desse testemunho a meu respeito aqui em Jerusalém, você vai fazer isso lá em Roma. Então, com a vontade expressa de Deus, ele embarca para Roma. E nós novamente pensaríamos, então agora ele vai ter facilidades. E nós lemos de uma viagem conturbada, com ventos contrários, com furacões, com naufrágio. Quando eles chegam numa ilha chamada Malta, ele está se aquecendo em volta de uma fogueira, é picado por uma cobra venenosa. Mas todas essas dificuldades, fazendo aquilo que Deus quer que ele faça, na direção do Espírito Santo, sim, essa é a escola de Deus. Paulo podia até questionar a Deus, por que tanto sofrimento se eu estou fazendo a sua vontade, mas não fez isso, ciente de que ele estava na escola de Deus. E se outrora ele estivera aos pés de Gamaliel, agora ele estava aos pés do Senhor, lhe ensinando através destas experiências, humanamente falando, desagradáveis, duras, difíceis de suportar. Deus estava ensinando a Paulo lições preciosas. E ele só poderia aprendê-las através destas experiências. Lemos também em Mateus capítulo 14, que quando Jesus ordenou que os discípulos embarcassem e passassem para o outro lado, Jesus ainda ficou despedindo-se das multidões. E depois de despedir das multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ele passou a tarde, final da tarde, lá, à noite, e boa parte da madrugada, orando lá no alto do monte pelos discípulos. Enquanto isso, os discípulos se encontravam agora no meio de uma tempestade, vento contrário, o mar açoitado pelas ondas, e os discípulos sozinhos. E nós poderíamos pensar agora que o Senhor estava demorando muito para acudi-los. Diz o versículo 25 que ele só chegou na quarta vigília da noite. Isso significa entre 3 e 6 da manhã. Isso quer dizer que os discípulos passaram a noite praticamente toda sozinhos no barco, no meio da tempestade. E a nossa pergunta é, e provavelmente os discípulos estavam passando essa tempestade dentro da sua alma, por que o Senhor demora tanto? O Senhor os mandou embarcar, o Senhor mandou-os ir para o outro lado do mar, e agora eles estavam no meio da tempestade e o Senhor estava demorando para estar junto com eles e acudi-los. Por que que o Senhor demora tanto
Quando nós passamos por dificuldades, por tribulações, por que ele demora tanto em nos socorrer? Às vezes enfrentamos essa tempestade na nossa alma e nós não conseguimos achar uma resposta imediata. Aliás, houve uma família em Betânia que sofreu este mesmo dilema. Lázaro, o irmão daquela família, adoeceu. E as suas irmãs Marta e Maria mandaram chamar o Senhor Jesus para que viesse curá-lo. Mas a Bíblia diz que o Senhor ainda se demorou alguns dias no lugar em que ele estava. E quando ele chegou a Betânia, Lázaro já tinha morrido. Lázaro já tinha sido enterrado fazia 4 dias. E o seu corpo já tinha entrado em decomposição, já tinha começado a se decompor. Marta e Maria pensaram exatamente isso. Por que é que o Senhor está demorando tanto em nos socorrer, em atender o nosso pedido? Ele não vê a nossa aflição? E esse sentimento de que o Senhor está demorando, muitas vezes nos faz pensar que o Senhor não se importa conosco. Você já chegou a pensar isso alguma vez? Clamando ao Senhor, o Senhor demora em te socorrer e você pensa, o Senhor não se importa comigo, Ele me abandonou. Quando o Senhor chega lá em Betânia, as 2 irmãs correm ao seu encontro e dizem quase as mesmas palavras. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Elas mostram uma certa decepção pela demora do Senhor em atendê-las. Mas elas se esquecem que se ele tivesse chegado antes, ele teria feito uma cura. Mas agora ele faria uma ressurreição. Elas tiveram que aprender que o Senhor não demora, mas o Senhor age no momento certo, para que o resultado final seja a honra e glória do seu nome. E nós lemos depois, como consequência da ressurreição de Lázaro, que muitos judeus creram em Jesus por causa disso. Talvez eles não tivessem crido em Jesus se Jesus apenas o tivesse curado. Mas quando eles viram o poder do Senhor manifestado na ressurreição de Lázaro, eles creram no Senhor Jesus como o seu Salvador. Então, no final, o Senhor foi honrado e glorificado. O propósito foi atingido. Quando o Senhor demora em agir, aos nossos olhos, na verdade, Ele está preparando o momento certo para que Ele seja honrado e glorificado nas mais diversas circunstâncias. Uma outra tempestade que os discípulos experimentaram dentro da sua alma também foi ver o silêncio do Senhor. Ou melhor, ouvir o silêncio da parte do Senhor. O Senhor os havia mandado entrar no barco, passar para o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, ele subiu ao monte para orar, e agora os discípulos estavam no meio da tempestade, sozinhos. E eles estavam pensando, e o Senhor? Quando vem? Eles não só notaram a demora do Senhor, mas sentiram o silêncio do Senhor em não acudi-los. E talvez, em pensar no silêncio do Senhor, eles estavam mais conturbados do que examinando a força da tempestade. Mas uma coisa que eles deviam aprender é que o silêncio do Senhor tem uma finalidade pedagógica, de ensino. O Senhor Jesus não estava indiferente ao clamor dos discípulos,
mas na verdade o Senhor estava orando por eles. Eles pensavam que o Senhor estava em silêncio por não estar na sua presença e por não dar uma ordem de comando ao mar, ao vento, para que eles se acalmassem e se fizesse bonança. Mas o Senhor lá no alto do monte estava orando por eles. Essa é a função do Senhor. E muitas vezes, quando nós não vemos a sua ação direta no nosso problema, sua intervenção resolvendo o nosso problema, e nós estamos ouvindo apenas o silêncio da parte do Senhor, é bom que nós saibamos que Ele está intercedendo por nós. É função dele fazer isso. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado de defesa. Está à destra de Deus, intercedendo por nós. Talvez Ele não esteja agindo diretamente na resolução do nosso problema, porque ainda não é o tempo, mas Ele está intercedendo por nós. Ele disse isso a Pedro, certa ocasião: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos cirandar. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Talvez nós estejamos ouvindo apenas o silêncio do Senhor, mas o Pai está ouvindo a intercessão do Senhor por cada um de nós. O silêncio do Senhor é pedagógico. Enquanto nós ouvimos o seu silêncio, Ele ora por nós. Em segundo lugar, gostaria de examinar com vocês que a chegada de Jesus sempre ocorre nas tempestades da vida. Sim, nós lemos que o Senhor Jesus, na quarta vigília da noite, foi ter com eles. Talvez na cabeça dos discípulos o Senhor devesse ter chegado antes, e eles gostariam de ter a presença do Senhor antes. Mas sabem, o Senhor chegou na hora da tempestade, não abandonando os discípulos naquela situação. Na verdade, Ele chegou na quarta vigília da noite e Ele esperou que todos os recursos deles fossem usados e eles notassem como esses recursos foram inúteis. Não nos esqueçamos que havia naquele grupo alguns pescadores profissionais experimentados que já tinham provavelmente enfrentado muitas tempestades ali no mar. Não eram marinheiros de primeira viagem. E provavelmente eles gastaram todos os seus recursos para aliviar as consequências da tempestade. Mas Jesus chegou apenas na quarta vigília da noite, como nós já dissemos, entre 3 e 6 horas da manhã. Depois que os seus recursos se verificaram inúteis. Ele chegou não no momento em que os discípulos desejaram, mas no momento em que os discípulos precisavam dele. Nosso Deus é assim, e o tempo dele na ação a nosso favor é assim. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas livrou-os na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou-o na cova dos leões. Deus não livrou Pedro da prisão, mas livrou-o na prisão. Deus age no momento certo. E às vezes, para agir no momento certo, Ele se coloca no meio da tempestade, junto conosco. E quão confortável foi experimentar a presença do Senhor no meio daquela tempestade.
o Senhor disse: estou convosco todos os dias. Nos dias bons, gostosos, agradáveis, ele se faz presente. Mas nos dias de experiências amargas, difíceis, quando estivermos no vale da sombra da morte, ele disse: estarei com vocês. E ali ele se coloca agora no meio da tempestade, junto com os discípulos, num momento propício, exato, de intervir. Mas ele tinha ainda mais uma lição para ensinar para os discípulos.